agradeço as palavras de apresentação. Me sinto honrado em retornar aqui a esta igreja, rever rostos já conhecidos para nós, pessoas queridas. Em algum outro momento nós já tivemos a oportunidade de estarmos, inclusive, trabalhando juntos por uma causa. Mas também fico feliz em poder ver alguns outros rostos que ainda não tive a oportunidade, de ver em outros momentos aqui. Mas fico muito feliz. Inclusive aos convidados, que estão aqui conosco nessa manhã, são amigos dessa igreja, portanto são pessoas também muito importantes para nós. Eu não tenho dúvidas de que essa igreja tem orado por esses amigos, por isso, de tão importantes e especiais, foram convidados para estar conosco aqui nessa manhã. Agradeço também, e aqui transmita a minha gratidão, doutora Patrícia, por ter nos dado essa oportunidade para estar aqui e para conversarmos um pouco com a nossa querida igreja a respeito deste tema que é muito importante e cada dia mais tem ocupado um espaço nas agendas de muitos líderes, tanto a nível municipal, estadual, mas também nacional e por que não internacional. Hoje esse tema, com toda certeza, ele tem se tornado tanto desafiador, também tem trazido consigo algumas preocupações, especialmente quando nós olhamos para o futuro, mas para nós, enquanto igreja adventista do sétimo dia, de alguma forma nós entendemos que isso nos traz responsabilidades, altos privilégios, nós não podemos nos esquecer disso, altos privilégios, mas todo privilégio, como bem a gente já sabe, ele tem a sua responsabilidade. E nós precisamos cada vez mais compreender qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade em relação a esse tema. Tema este que talvez para alguns não seja tão bem compreendido ainda, mas esperamos que nessa manhã ele possa ampliar um pouco mais a sua compreensão a respeito deste tema, conforme nós formos desenvolvendo aqui a nossa temática. Porém, antes de nós continuarmos falando e introduzindo e nos aprofundando um pouco mais nessa temática, também não posso deixar aqui de manifestar a minha alegria e por estar aqui no distrito do pastor Dario, que nós temos a sua esposa, a sua filha, as suas filhas, que hoje estão representando, ele está em missão, está pregando hoje ali na igreja do Copoúva, mas é um grande amigo e uma pessoa que nós já conhecemos há muitos anos, um homem de Deus. Eu fico feliz por ver que Deus tem abençoado o seu ministério aqui também. Que a igreja continue orando por ele, pela família ministerial, pelos pastores que dedicaram a sua vida a proclamar esse evangelho, preparando o povo para que Jesus volte. Amém? Então eu quero convidar os meus amigos da plataforma para que possam estar ali embaixo, para que eles acompanhem um vídeo que nós queremos apresentar para vocês, para a gente introduzir o nosso assunto nessa manhã. Esse vídeo ele foi criado por um ministério que tem como nome Missão Portas Abertas. É uma instituição cristã, não é adventista, é cristã. Existem várias denominações religiosas que participam dela, e a Igreja Adventista a reconhece como uma instituição que faz um trabalho muito importante. Vocês vão entender esse trabalho ao assistirem o vídeo. Conectando. Acesso permitido. Acessando. Pronto. Londres, Inglaterra.
estiver garantido. Posso ler minha Bíblia para bem entender, falar sobre ela com amigos e parentes. Posso fazer buscas na internet, também posso ir à igreja e orar com outros cristãos sempre que quero. E posso fazer isso sem me preocupar que a polícia possa arrombar minha porta, tomar minha Bíblia e me levar presa. É muito fácil para nós esquecer que milhões de pessoas ainda não têm direito à crença. Elas não são livres para seguir Jesus abertamente, nem sequer para possuir uma Bíblia. Se seguirmos Jesus, nós precisamos ajudar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Eu quero que você conheça alguns dos nossos irmãos que desejam ser livres para crer. Eles podem viver muito longe, mas são membros da nossa família. Uzbequistão, população 27,5 milhões. Religião islâmica. Quando nos tornamos independentes da União Soviética, tivemos liberdade religiosa por vários anos. Muitos uzbeques se converteram ao cristianismo naquele período. Agora, a porta se fechou outra vez e enfrentamos muitas restrições. Presume-se que um uzbeque seja muçulmano. Quando meu marido e eu nos convertemos, fomos obrigados a deixar a casa dos pais dele. Meus irmãos o agrediram e, além disso, ele também perdeu o emprego. Decidimos nos mudar para outra cidade. Hoje, lideramos um pequeno grupo doméstico de cristãos uzbeques. Recentemente, a maior parte da nossa mobília foi confiscada para pagamento de uma multa por realizarmos reuniões sem registro e por mantermos Bíblias em casa. Da próxima vez que nos acusarem, podemos ir para a cadeia. Você vai orar por nós para que experimentemos a graça e o poder de Deus nessas circunstâncias? Por favor, ore. Afeganistão, população 28,1 milhões. Religião islâmica. Olá, meu nome é Habib e essa é minha esposa Amida. Eu tenho 2 filhos pequenos. Como você vê, estou morando neste lugar no meio do nada, porque tempos atrás tive uma visão de Jesus Cristo. Ele me disse que era o único a quem eu devia seguir. E desde então entreguei meu coração para Jesus Cristo e tive de contar aos meus parentes que se tornaram violentos. Minha família me disse que iria falar sobre nós ao Talibã. Agora, se o Talibã vier e nos pegar, vão me matar na hora. Vão levar meus filhos e vão transformá-los em muçulmanos radicais e dar minha mulher para alguém. Vocês são minha família, são meus irmãos e irmãs. Se não fizerem nada, quem fará? Sua divulgação fará a diferença. Por favor, ajude. Egito, população 77,4 milhões. Religião islâmica. No meu país, você porta uma carteira de identidade que informa se você é muçulmano, cristão ou judeu. Embora eu tenha nascido muçulmano, agora sou um seguidor de Jesus Cristo, meu Salvador. Quero trocar minha carteira de identidade para provar que eu sou cristão e para poder educar meus filhos como cristãos. Segundo a lei islâmica Sharia, você não pode deixar o Islã e se tornar um cristão. O caminho para o Islã é uma via de mão única. Como entrei com um processo para requerer a mudança, recebi ameaças de morte. E os advogados são ameaçados. Requerer alteração de religião na carteira de identidade é considerado uma ameaça à ordem social e violação à lei islâmica. A corte, que era uma razão para negar o meu pedido, estão buscando leis mais restritivas que fundamentem sua posição e vão impedir que eu altere minha carteira para dizer que agora sou cristão. Mas não tenho imposição. Por favor, vocês estarão comigo. Sua voz faz diferença. Deixe que ela seja ouvida. E saiba, há muitos de nós no Egito orando por essa liberdade, por esse direito de crer. Nigéria, população 154 milhões. Religiões, islamismo e cristianismo. Nossa Constituição garante liberdade
autoridade religiosa. Mas, meses atrás, um grupo de muçulmanos furiosos veio e destruiu nossa igreja. Ninguém nos protegeu. Ninguém. Em vez disso, as autoridades disseram que tínhamos 7 dias para derrubar a igreja. Nosso apelo não é ouvido nessas instâncias. Não temos proteção, não temos voz. Às vezes nos sentimos sem esperança. Mas sabemos que Deus tem um plano que poderá se realizar através do apelo de outros. Talvez eles ouçam a voz de pessoas ao redor do mundo. Se você é meu irmão e minha irmã em Cristo, por favor, fale por mim. Fale por nós, porque a nós eles não ouvem. Você tem direito de falar. Eu quero o direito de crer e de adorar a Deus em paz. Nós não podemos estar com esses irmãos cara a cara, mas podemos sim fazer nossa parte como membros da família de Cristo. Eles esperam que nos juntemos a eles em oração e também em ação. Há milhões de outros como eles. Eu creio que através desse vídeo você teve uma percepção de algumas realidades que nós temos em nosso mundo hoje. Obviamente, pequeno relatório diante de muitos desafios que nós temos hoje no mundo. Eu sei que talvez para você isso pareça algo muito distante, porque a nossa realidade é outra. Porque hoje você pode despertar e planejar sua vinda à igreja. Você pode pegar a sua Bíblia e então sair com ela, seja do prédio em que você mora, seja da casa onde você está, e quem sabe as pessoas observaram você segurando uma Bíblia, mas nada lhe trouxe medo ou a preocupação de que de repente alguém iria entregar você por ser um cristão e então vir algumas autoridades locais e prendê-lo por estar segurando uma Bíblia e especialmente declarando que estava vindo para uma igreja. Graças ao bondoso Deus, ainda aqui nós temos esse privilégio, temos essa oportunidade de poder manifestar nossa fé, falar de nossas crenças, apresentar para outras pessoas aquilo que você experimentou quando então aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. De fato, as nossas condições, elas nos dão altos privilégios, que certamente muitas dessas pessoas que estão em regiões como estas que nós vimos aqui, teriam muito desejo, até mesmo sonhariam viver as condições que nós vivemos, de ter os privilégios que nós temos. Mas por conta de regimes totalitários e também por conta de denominações religiosas que são a maioria em determinados países, e ali onde também não existe muita distinção entre o que é igreja e o que é Estado, e bem na verdade os assuntos se mesclam e posições são definidas, né? Por conta de ter uma compreensão única, e dessa forma as minorias nestes países sofrem muito, né? E aqui poderíamos destacar, sofrem perseguições, pessoas que são ameaçadas. A Igreja Adventista, ela está dentro desse contexto, assim como outras denominações cristãs que estão presentes nesses países.
A igreja adventista mesmo, em algumas localidades, ela tem uma igreja secreta. Pessoas que têm a sua fé, porém elas vivem essa fé debaixo de inúmeras restrições. Pessoas que então, quando se encontram para adorar a Deus, elas combinam isso entre elas e então se deslocam para a casa de alguém, porém elas se organizam para que a chegada delas seja, cada um em um determinado momento, não chegando em grupo para não chamar a atenção, e ali elas se reúnem para estudar a Bíblia, para louvar, contudo fazendo isso bem baixinho, para que de repente o vizinho não descubra o que estão fazendo e os entreguem para as autoridades locais. Inclusive, alguns batismos acontecem de forma muito curiosa, né? Quando então um pastor ele entra como um turista neste país, e ali, tendo as informações necessárias, ele se dirige àquela residência onde as pessoas vão estar, onde ali está alguém que aceitou a Jesus Cristo, e então muitas vezes numa banheira, locais improvisados, ali eles realizam o batismo dessas pessoas. Queridos, nós desconhecemos completamente esse tipo de situação, esse tipo de realidade. Agora, por que hoje nós estamos aqui falando isso para vocês, e o que nós aqui, tão distantes dessa realidade, poderíamos fazer? Talvez você ache que você compreenda que não exista muita coisa a ser feita, né? Primeiro, você ouviu um pedido que eles manifestam sempre: orem por eles. Como igreja, nós podemos fazer isso, orar por essas pessoas. Hoje nós temos um pastor adventista em Togo. Ele está preso. Ele foi ali encaminhado pelas autoridades locais para a prisão, porque infelizmente uma pessoa criminosa que foi parar na cadeia, e ela então ali fez uma declaração completamente falsa, dizendo que nosso pastor, mais um ancião da igreja, estavam envolvidos contrabando, de sangue e outras coisas mais. Enfim, eles foram apanhados e levados. As autoridades já foram questionadas, não só pelas pessoas que estão ali, mas também de outras instituições do mundo, inclusive aqui do Brasil. A doutora Damares, que é a presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, se organizaram, também enviaram petições e manifestaram a sua indignação da forma como tudo foi conduzido, porque até hoje eles não apresentaram nenhuma prova concreta de que eles estavam envolvidos nisso. Mas aqueles que são anciãos aqui dessa igreja, que participaram conosco do encontro que nós tivemos, de anciãos lá no NASP, tiveram a oportunidade e o privilégio de ouvirem um dos presidentes de uma divisão ali da região, quando então ele nos trouxe a notícia a respeito do nosso pastor, pastor Antônio, informando que enquanto existe um esforço para que eles sejam libertados, receberam a notícia de que os prisioneiros ali daquele presídio não querem que eles saiam, porque eles estão sendo uma grande bênção para aquelas pessoas que estão ali naquele presídio. Às vezes a gente não entende algumas coisas, mas Deus, Ele tem a sua forma de trabalhar, e Ele permite algumas coisas que nós consideramos injustas, que isso é uma injustiça, porém ali Deus está trabalhando através deles para alcançar outras pessoas que talvez de nenhuma outra forma elas seriam alcançadas. Porém, queridos, ainda volto a
questionar e perguntar para você, né? De que forma nós podemos nos envolver com tudo isso? Sim, é orando, já afirmei isso, orando, intercedendo por essas pessoas. Contudo, nós temos muito mais ainda para realizar, para fazer. Nós aqui, que desfrutamos dessa liberdade, nós temos importantes tarefas a serem desempenhadas. Mas quero já adiantá-los que, graças a Deus, hoje o Estado de São Paulo ele tem se mobilizado através de algumas lideranças muito importantes para nós. Uma delas eu já citei, a doutora Damares, através da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, tem feito um papel extraordinário para promover, para defender, para esclarecer para as pessoas a importância de compreender o que é viver, né, desfrutando dessa liberdade religiosa, e mostrando aos agentes públicos, inclusive, ministrando cursos para os agentes públicos, mostrando o importante papel que eles têm para preservar essa liberdade para todo cidadão. Graças a Deus, esse movimento ele tem adquirido força, ele tem ido para outros lugares do nosso país, mas como eu disse, são instituições que têm somado forças. Também gostaria de destacar a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, a ABLIRC, através da pessoa, seu presidente, o Sr. Samuel Luz, que também tem mobilizado muitas pessoas, e muitas coisas bonitas e interessantes estão acontecendo através dessas ações. Aqui no nosso território, trazendo para mais perto, aqui no nosso território, nós também temos nos mobilizado. Já faz alguns anos nós temos realizado fóruns de liberdade religiosa em câmaras municipais, quando então nós convidamos todas as autoridades do poder público, nós convidamos também todos os líderes religiosos que existem nessas comunidades ou nesses municípios que nós realizamos. A cada ano nós temos procurado desenvolver fóruns em cada 2 ou 3 ou 4, esse ano mesmo, né? Vão ser 4 municípios que nós vamos realizar. Já realizamos alguns e ainda temos mais 2 para realizar em mais 2 municípios. E esses movimentos têm sido assim altamente positivos, tremendamente importantes. Como por exemplo, nós temos já 2 municípios, no caso seria Pindamonhangaba e Ferraz de Vasconcelos, que já estabeleceram por lei o Dia da Liberdade Religiosa no município. Então, ali já existe um espaço garantido naquela comunidade para que essa discussão, para que o debate público aconteça e a liberdade religiosa ela seja discutida entre a liderança desses municípios. E assim, alguns casos possam ser solucionados pelo fato desses líderes irem compreendendo o seu importante papel em defender, em promover, em proteger a liberdade. Inclusive em Pindamonhangaba mesmo, só para vocês perceberem como foi importante estabelecer ali uma lei para instituir o Dia da Liberdade Religiosa, porque lá teve uma denominação religiosa que teve 5 templos lacrados, por conta de algumas exigências locais, né? Elas precisavam ser regulamentadas, e de fato elas precisavam ser regulamentadas. Porém, o que mais nos chamou a atenção e nos preocupou foi o fato de que os agentes públicos, ao intervirem nestes templos, eles entraram na igreja no meio de um serviço religioso, no meio de um culto, assim como estamos aqui agora. E então procuraram pessoas responsáveis, e aí então conversa com um, conversa com o outro, até que de repente um agente público foi até na frente da igreja, né, e disse: olha, esse encontro de vocês agora, ele termina aqui, e eu quero pedir para que todos se retirem desse local, porque nós vamos lacrar esse local. Então, é isso que nos preocupou. E aí então houve uma intervenção da Comissão de
Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, pedindo para que ali as autoridades municipais dessem as devidas explicações em relação ao comportamento, à postura daqueles agentes públicos. Queridos, situações assim, pode ter certeza, hora ou outra nós a temos, e são exatamente nesses momentos que a gente percebe o espírito que toma conta dessas pessoas. A intolerância ela é muito presente. Eu diria que muitas vezes ela está velada, mas ela é presente, ela é real. E nós temos que fazer algo em relação a isso. Simplesmente não dá para se calar, não dá para que esses assuntos fiquem, longe da gente e a gente simplesmente vai ficar orando. Nós vamos orar, devemos orar, mas enquanto igreja nós temos uma responsabilidade. Inclusive quero citar para você o que nós temos no segundo volume de Testemunhos Seletos, da página 320, 321, que nos diz o seguinte, a orientação da inspiração profética, que nos diz assim: nós, como um povo, não temos cumprido a obra que Deus nos confiou, não estamos preparados para o desfecho ao qual nos levará a imposição da lei dominical. É nosso dever, ao vermos os sinais do perigo que se aproxima, despertar-nos para a ação, que ninguém se assente em calma expectativa do mal, confortando-se com a crença de que esta obra terá de prosseguir porque a profecia o predisse e que o Senhor guardará o seu povo. Não estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu, para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Queridos, essa é uma orientação clara, direta, específica para nós que vivemos neste momento, quando então, de uma forma sutil, com articulações que vão se desenvolvendo, quem sabe, debaixo dos nossos olhos, mas não percebidas por olhares desatentos, então tudo isso hoje já está se desenvolvendo, se preparando, onde a restrição da liberdade religiosa ela está sendo estabelecida aos poucos. Por isso nós não podemos nos calar ou ficar simplesmente assentados, como aqui disse o texto, tranquilos, achando, a profecia disse que isso tem que acontecer. Mas nós temos uma orientação clara de que há algo que deve ser feito, uma ação incisiva deve ser realizada, para que então, queridos, nós tenhamos tempo para realizar aquilo que de alguma forma nós não temos feito como nós deveríamos fazer, que é proclamar esse evangelho eterno, que é anunciar para as pessoas as maravilhas desse evangelho que um dia nos conquistou, que um dia nos trouxe das trevas para a maravilhosa luz. E enquanto nós tivermos tempo, nós precisamos anunciar esse evangelho, precisamos compartilhar essa mensagem. E enquanto igreja, tudo que nós podemos realizar, tudo que nós pudermos realizar, para que esse tempo se estenda, para que então tenhamos a oportunidade de alcançar as pessoas com esse evangelho, nós devemos fazê-lo. A questão não é adiar as profecias, não é isso. Deus tem